Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é atividade física em adolescentes. Hoje nós vamos ter uma conversa muito séria e muito importante sobre esse assunto nesse grupo populacional. E no transcorrer desse vídeo eu vou mostrar para você por que adolescentes precisam fazer atividade física. Vou mostrar também alguns dados relacionados à atividade física e à inatividade física em adolescentes, porque é tão importante que esse grupo populacional faça mais atividade física. Antes de eu começar a conversar sobre esse assunto, deixa eu dar o meu golinho na água para poder me acalmar, ficar tranquilo e a gente começar a conversar sobre esse assunto. Veja, eu acho que no vídeo retrasado eu falei sobre um assunto muito sério que foi sobre inflamação, atividade física e doenças crônicas. E nesse vídeo eu falei sobre a relação entre essas três coisas, ou seja, como o sedentarismo, como a inatividade física, ela aumenta o teu perfil inflamatório e esse perfil inflamatório aumentado aumenta as chances de você desenvolver doenças crônicas, como a hipertensão arterial, a diabetes do tipo 2, a dislipidemia, a obesidade, o câncer, dentre outras doenças crônicas, a depressão e por aí vai. Hoje eu vou complementar um pouquinho do vídeo retrasado, falando especificamente em atividade física em adolescentes, inclusive como adolescentes que são sedentários podem aumentar as suas chances também de ter doenças crônicas, que são um assunto muito sério, porque as doenças crônicas, que eu já citei para vocês os exemplos, eram muito comuns até décadas passadas em pessoas acima de 40 anos. Então você observava, era muito comum, você observar hipertensão arterial, diabetes do tipo 2, dislipidemia em pessoas acima de 40 anos. De alguns anos para cá, nós estamos verificando cada vez mais crianças e adolescentes com diabetes do tipo 2, com hipertensão arterial, com dislipidemia, com obesidade. Você consegue imaginar um adolescente hipertenso e diabético do tipo 2 tendo que fazer tratamento para diabetes e para hipertensão por uma série de motivos, né? Claro que o sedentarismo também participa dessa história, mas a alimentação inadequada com excesso de sódio, gordura saturada, açúcares refinados, privação e restrição de sono, excesso de estresse e, claro, junto com o sedentarismo isso cria uma bomba. Então nós estamos tendo cada vez mais casos de doenças crônicas em adolescentes. E o papel da atividade física ele vem em dois contextos. Tanto na prevenção, a atividade física previne as doenças crônicas, inclusive nos adolescentes. Quanto no contexto do tratamento, a atividade física ela pode ser usada nos adolescentes para tratar essas doenças crônicas. Então, respondendo à pergunta principal do vídeo, por que adolescentes precisam fazer atividade física ou mais atividade física para prevenir ou tratar as doenças crônicas. Eles precisam aumentar o seu nível de atividade física. E o segundo ponto, que é muito importante, é em relação a comportamento, em relação a hábitos. Adolescentes inativos fisicamente sedentários, eles tendem a manter esse comportamento na vida adulta e tendem a ser adultos sedentários, inativos fisicamente. E o contrário também é verdadeiro. Adolescentes mais ativos fisicamente, que se envolvem em exercício físico, em esportes, tendem a ser adultos mais ativos fisicamente. E aí você tem uma chance bem menor de desenvolver todas aquelas doenças crônicas que eu já falei para vocês. Aqui nesse vídeo eu vou apresentar para vocês alguns dados relacionados à atividade física e inatividade física em adolescentes e como mudar alguns cenários de inatividade física. Por exemplo, tem um estudo que foi publicado por pesquisadores brasileiros no ano de 2020, portanto no ano retrasado. Nesse estudo eles pegaram 2.682 adolescentes da cidade de São Paulo, portanto uma cidade específica, um ambiente específico, bem delimitado. 2.682 adolescentes. E os pesquisadores fizeram esses adolescentes responderem questionários para saber o nível de atividade física desses adolescentes, como é que era o comportamento sedentário deles, se eles tinham alto comportamento sedentário, que tipo de atividade física eles se envolviam e por aí vai. E aí os pesquisadores observaram que em relação à atividade física feita pelo menos 2 vezes por semana, 81,2% dos adolescentes se envolviam em educação física escolar.
E isso é muito bom, porque significa que a maioria dos adolescentes se envolvem na educação física escolar. E isso conta como atividade física, porque quando a gente pensa em atividade física, nós não podemos pensar apenas em exercício físico, em esportes. Nós precisamos pensar em todas as manifestações da atividade física, inclusive na atividade física ofertada na escola, que é a educação física escolar. 65,2% dos adolescentes se envolviam em transporte ativo. O que é transporte ativo? É quando tu se transporta de casa para a escola, de casa para o trabalho, da escola para casa a pé ou de bicicleta. E a maioria dos adolescentes se transportavam ativamente, ou seja, a pé ou de bicicleta. E isso também conta como atividade física. 63,7% dos adolescentes se envolviam em atividade física de lazer. Por exemplo, exercícios físicos sistematizados, organizados e esportes também. Se você observar esses dados, 81%, 65%, 63%, isso é muito bom. Os adolescentes estão realmente mais ativos. Por um outro lado, se você observar por um outro ângulo, por um outro ponto de vista, 36,3% dos adolescentes não se envolvem em atividade física de lazer, ou seja, exercícios e esportes, pelo menos 2 vezes por semana. E 36,3% é muito alto. Quando a gente transforma esse número relativo em número absoluto, isso é muito adolescente. E a gente precisa modificar exatamente esses adolescentes que não se envolvem com o mínimo de atividade física de lazer, com exercício físico e com os esportes. Modificando esses adolescentes, modificando o comportamento desses adolescentes, você consegue prevenir doenças crônicas. E além de prevenir doenças crônicas, se eles se envolverem de forma regular com esse tipo de comportamento, as chances deles se tornarem adultos mais ativos fisicamente é maior, o que também previne doenças crônicas. Em relação à atividade física de lazer, feita todos os dias, por semana ali, um dado interessante é que os meninos se revelaram mais ativos do que as meninas. E se você for ver, todas as pesquisas na área da epidemiologia da atividade física verificam isso. Realmente, meninos são mais ativos do que as meninas. Existem explicações históricas, explicações culturais, inclusive biológicas. Realmente, os meninos são mais ativos do que as meninas. Um dado interessante do estudo também é que eles viram que os adolescentes que tinham mais condições financeiras eram exatamente os adolescentes que mais se envolviam em atividade física de lazer, ou seja, exercício físico sistematizado, organizado e esportes. Provavelmente porque os pais desses adolescentes, como tinham mais condições financeiras, matriculavam os filhos em escolas de esportes, em academias ou outros locais que ofertavam exercício físico e esportes sistematizados. E um dado também muito interessante é que os adolescentes que eram filhos de mães que tinham mais estudos eram também os adolescentes que se envolviam também em atividade física de lazer. Eram os adolescentes que mais se envolviam em atividade física de lazer. Por um outro lado, os adolescentes mais desfavorecidos financeiramente se envolviam mais em atividade física de deslocamento, ou seja, se deslocavam mais a pé ou de bicicleta. E aí vamos lá. O que é que a gente pode tirar de conclusão desse estudo? Primeiro, esse estudo foi feito num ambiente bem delimitado, numa cidade bem específica, que no caso foi São Paulo, com uma característica bem específica, que é uma cidade bem urbanizada. Como foi feito num universo bem delimitado, fica complicado a gente extrapolar esses dados para toda a população brasileira ou a população mundial. Existem alguns dados que são praticamente universais. Por exemplo, meninos são mais ativos do que meninas. No entanto, eu não posso pegar um dado específico da cidade de São Paulo e dizer que funciona da mesma forma para todo o Brasil ou que funciona da mesma forma para todo o mundo. Mas nós podemos pegar esses dados e tentar mudar alguma realidade, aumentando o nível de atividade física desses adolescentes. Um outro ponto é que a amostra foi de 2.682 adolescentes. Essa amostra, ao contrário do que você possa pensar que é uma amostra grande, é uma amostra pequena quando a gente pensa na cidade de São Paulo como um todo, ou no estado de São Paulo, no Brasil ou no mundo. Mas vamos lá, como é que a gente pode tentar mudar o nível de atividade física dos adolescentes? Por que não se deslocar mais a pé ou de bicicleta? Ou seja, por que não aumentar mais a tua atividade física de deslocamento? Eu não estou dizendo que você vai se deslocar da sua casa para a escola se a tua escola for a 10 km de distância. Mas se a tua escola fica a 2, 3 quarteirões da tua casa, qual a necessidade de você ir para a escola de carro?
Por que não a pé ou de bicicleta? Se você aumentar o seu nível de atividade física de deslocamento, isso conta também. Isso conta para prevenir doenças crônicas, isso conta para aumentar o teu nível de atividade física, isso conta para melhorar a tua saúde. As meninas são menos ativas do que os meninos, isso é histórico. Existem explicações culturais, né? Eu gosto mais das explicações biológicas, mas vamos lá. Por que não ofertar nas escolas algumas atividades que atraiam mais as meninas? Como, por exemplo, atividades ligadas a ritmos, como danças. Por que uma mãe matricula, por exemplo, o filho homem numa escolinha de esportes, como futebol, vôlei, sei lá o quê, mas não matricula uma filha, por exemplo, numa escola de danças ou numa atividade da preferência dela? Né? Isso é alguma coisa para se pensar, isso é um ponto a se pensar. Né? Por um outro lado, nós precisamos exigir dos nossos governantes políticas públicas, principalmente para os adolescentes menos favorecidos, na tentativa de aumentar o nível de atividade física deles. O nível de atividade física deles é mais elevado quando nós pensamos em atividade física de deslocamento, mas em atividade física de lazer, a gente está com um déficit ali. Eles se envolvem pouco em exercícios físicos sistematizados e em esportes sistematizados. Cobrando ações de políticas públicas aos nossos governantes, políticas públicas de esporte e lazer, é uma forma de se aumentar o nível de atividade física de lazer em adolescentes menos favorecidos financeiramente. Enfim, adolescentes precisam fazer atividade física, precisam fazer mais atividade física, basicamente por dois motivos que eu falei desde o início do vídeo. Para prevenir doenças crônicas, caso essas doenças crônicas já estejam instaladas, ajudar no tratamento dessas doenças crônicas. E o segundo, manter esse comportamento na vida adulta. Se esse comportamento for mantido na vida adulta, e existe uma alta possibilidade disso acontecer, nós temos ali um número mais diminuído de doenças crônicas. Vamos ter menos doenças crônicas, menos casos de hipertensão, menos casos de diabetes, de dislipidemias, de câncer e de obesidade. Nós vamos ter uma população mais saudável. É preciso que as pessoas entendam que a atividade física faz bem para a saúde. Fazer atividade física previne e trata doenças. Fazer atividade física faz com que você melhore sua qualidade de vida e a tua expectativa de vida. Você vive mais e isso vale para todo mundo, inclusive para adolescentes. Ok? Então eu espero ter contribuído. Um abraço e até mais.